bem-vindos e bem-vindas a mais um de Galho em Galho. Hoje eu tô aqui com a Thalita, tô super feliz de estar aqui falando com ela. A gente vai falar um pouquinho sobre a profissionalização do meio artístico, né, e a relação dos artistas com empresas, né, com o mundo corporativo. Também conhecer um pouquinho mais da história dela. E queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da tua história, de quem você é, pra galera que não te conhece. Ai, com certeza. Gente, eu quero muito agradecer o convite, agradecer todo o pessoal da Monkin que me recebeu tão bem aqui. É uma honra estar aqui com vocês para falar de algo que eu acredito tanto e que eu tô há 26 anos, né, vivendo sobre isso. Eu sou a Thalita, tenho 26 anos, mas eu tenho 12 anos de carteira assinada, né? E por mais que para mim parecesse algo muito grande, é uma realidade de muitos dos jovens do país hoje, né? Começar a vida próximo ao trabalho desde muito jovem. Sim. Bom, eu sou publicitária, sou empresária, sou escritora, sou coordenadora de negócios, gestora de pessoas e também fundadora da Ori, que é um ecossistema, né, que interliga aí 3 cidades, 3 tempos, um monte de gente. Então, assim, a gente acha que tem muito assunto para falar aqui e eu sou bem tagarela também. Perfeito, não, ótimo, então. Mas como que começou a Ori? Assim, eu sei que tem toda uma estrutura, você falou que é coordenadora, você faz um monte de coisa. Da onde que surgiu essa vontade de criar? A Ori, ela surgiu, acho que não tem como eu falar do começo da Ori sem falar um pouco o que estava passando na minha cabeça, né, nesse meio tempo. Sim. Por mais que eu tenha 12 anos, né, de carreira, eu entrei na faculdade e mais ou menos no meio da faculdade eu falei, bom, em Campinas, né, interior paulista e tal, tem pouca oportunidade de crescimento, de ascensão, né, profissional. Falei, não vai dar, preciso, né, dar um salto. E aí fui trabalhar na Faria Lima. Na Faria Lima, né, ao decorrer de 2 anos, me tornei coordenadora, me formei na faculdade, assim, no mês seguinte, e aí falei, não é isso, vou morar no Rio de Janeiro. E chegando no Rio de Janeiro, para mim existia uma contemplação muito legal. Eu falei, olha, tá tudo certo. Me tornei uma liderança jovem, tô formada, não tenho com o que me preocupar. E aí, dentro do Rio de Janeiro, eu comecei a conviver muito com o meio artístico e eu já tinha, né, um certo conhecimento do corporativo, do empresarial, de gestão de pessoas, mas principalmente dessa análise de dados, a rentabilidade entre influenciadores e marcas. Isso começou a me gerar um certo desconforto. Mas beleza, passaram 6 meses, né? Fiz uma viagem de pesquisa para Bahia para entender mesmo qual que era a relação das artes com a história do Brasil, né? É importante a gente falar sobre isso. E aí falei, gente, não vai ter jeito. O bichinho do empresarial, do empreendedorismo me picou. E aí, abri a Ori. Então, assim, a Ori, ela não é uma empresa nova. Assim, por mais que ela tenha um pequeno tempo, né, de existência, esse CNPJ tem 6 meses de existência, a Ori é um alter ego do que já acontecia na minha cabeça. Falei, eu preciso fazer um reajuste de CNPJ, mas existe um compromisso agora com que eu consiga entender, né, essa relação entre o meio corporativo com o meio artístico de 2 das grandes capitais, né, do mundo, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Sim, e isso tudo se entrelaça mesmo com a tua história, né? Você comentou até essa parte de coordenação, mas também de profissionalização dos artistas. Como que você sente que isso se relaciona? De fato, a profissionalização de pessoas que estão buscando se ver como empresário. A gente sabe que artista tem uma dificuldade muito grande no Brasil de se ver como artista, para começo de conversa. Eu até posso usar o meu exemplo, eu sou escritora e eu demorei bastante para falar eu sou escritora, porque é como se fosse assim, você só pode falar se você for famoso, aquela coisa toda. Mas ainda existe uma outra dificuldade, um outro passo que é, eu sou artista, como que eu me profissionalizo, como que eu viro meu empresário e tudo mais. Então, muita gente tem dificuldade de cobrar, tem a regulamentação. Queria que você falasse um pouco mais sobre como que foi esse caminho, assim, foi uma dor que surgiu, foi alguém que você conheceu, foi você mesma? Não, super. Nesse meio tempo, né, ainda a Ori sobrevoando, né, minha cabeça, eu comecei a entrar muito nesse meio artístico muito por acaso, porque eu fui para o Rio de Janeiro, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém.
E aí, por acaso, que nunca é muito por acaso, né, gente? Me aproximei muito desse meio. E aí, começou a me gerar um desconforto, porque, pensando como publicitária, as artes plásticas hoje no Brasil é uma estrutura pensada para afastamento, né? Então, assim, a gente coloca um artista plástico muito como uma figura pública e não muitas vezes como um profissional. Sim. Como um empresário, como um empreendedor que tem a arte como seu produto de venda. E isso é muito bem pensado, né? E aí, qual que era a minha preocupação em duas vias? A primeira, como é que a gente ia educar esses profissionais que o que eles são? São empresas que são ROIs estratosféricos, né? Por mais que você invista X na compra de material, você consegue vender, né? Eu vi artistas vendendo por 16, por 800x. Então, assim, tem um ROI, um retorno de investimento gigantesco. A gente não tem ainda uma profissionalização, uma regulamentação que garanta, né, todo esse acompanhamento que o corporativo educa muito, né? Então, análise de rentabilidade, esse programa, né, de como é que esses artistas vão vender as obras, principalmente artistas independentes. Então, eu vi gente vendendo quadros por 16 mil reais e parcelando no caderno. E aí isso me gerou uma preocupação não só pelo cunho empresarial, de gestão e análise de dados, mas também pelo social, né? Assim, eu tive um incômodo muito grande quando eu percebi que eu era muito jovem, tinha um cargo muito legal, mas era só eu. Então eu falei, como é que eu vou fazer esse ajuste de tempo para que todo esse trabalho importante que está manifestando, né, a juventude brasileira em pautas históricas e sociais permaneça para as próximas gerações, né? Então, como é que a gente vai criar um acervo, um selo que garanta que as histórias que estão sendo contadas hoje pelos jovens brasileiros sejam as mesmas histórias que vão ser contadas, porque a gente sabe que a compra de artigos de luxo são restritos a um pequeno grupo de pessoas, né? Sim. Então, era uma corrida, acho que a Ori se tornou uma corrida contra o espaço-tempo. Então, como que eu ia fazer para que todo o trabalho que a gente está desempenhando, todos os sonhos fossem concretizados nessa geração, sem precisar dos filhos, dos netos, e aí continuar esse looping. Queria que todo mundo vivesse o que acredita e assinasse como se fosse um grande livro de história que a gente teve presente nesse tempo. Sim. E eu imagino que muitas dificuldades apareceram no caminho, mas eu acho muito legal isso que você falou de você se vendo, tá só eu ali, mas você é também essa liderança, assim. Que seja eu, então, que seja eu essa voz e que vou agregar muitas outras vozes e vou trazer esse olhar de, galera, vamos olhar para isso, vamos regulamentar, vamos olhar para dados, isso tudo é muito importante. É uma coisa que não se fala muito, né? Mas eu queria entender, assim, a Ori é um nome bem diferente, né? Queria entender como que surgiu esse nome. Eu sei que tem uma história por trás que envolve tudo que você falou aqui agora, então eu queria que você explicasse. Não, super. Quando eu sou pesquisadora, né? E aí foi muito engraçado porque eu venho de uma narrativa, né, de Campinas, eu sou de Campinas, que foi o último lugar do mundo a abolir a escravidão, e eu nasci num movimento muito de me questionar. Então, por quê? Por quê? Por quê? E aí eu fui aprendendo tudo, né? Porque não poderia não concretizar o que eu acreditava. Então, sim, assim, aprendi análise de dados, aprendi matemática, fiquei boa em português. Então, assim, foi um movimento tão grande que aí eu fui para a Bahia, fiz uma viagem de pesquisa e todo esse incômodo e tudo mais, e eu entendi como é que eu consigo traduzir, né? Eu tenho uma proximidade com a linguagem muito grande. Antes de me tornar comunicadora, eu sempre acreditei muito na comunicação. E aí, Ori é uma palavra num dialeto, né, Yorubá, que significa o topo da cabeça, né? Essa ideia de consciência. E pensando que é um alter ego, né, artístico, de como a minha mente funciona, achei que faria muito sentido. E aí, o Ori, na verdade, é uma palavra, né, que a gente usa o pronome masculino, né? Então, é Ori. Mas, falando de intuição e de toda essa organização, essa gestão, queria muito que a gente usasse no pronome feminino, porque é algo muito... Sim, muito nosso, muito meu. Então, assim, é uma brincadeirinha, assim, de publicitário, né? E aí se tornou um anagrama, né? Para originalidade
rentabilidade e impacto social. Então, acho que a palavra por si só, ela leva a ideia, sabe? Leva a esses lugares, né? Acho legal como você conseguiu reunir em um nome tanta história, sabe? Isso é uma prova de como funciona a tua cabeça, que você falou, que tem muitas camadas, né? Quando a gente fala a cebola cheia de camadas, parece que é muito legal ver alguém que tem um negócio que tem tanto propósito, sabe? Você não começou a fazer só por você, então começou a fazer por uma coisa muito maior, assim. Tudo bem se fosse só por você também, que você carrega muitas coisas, né? Ancestrais, enfim. Como mulher, então, uma liderança também é muito importante. E a gente fala de liderança e fala dessa parte do feminino, da intuição, enfim. Eu penso muito, assim, como é difícil, às vezes, a gente se ver nesses lugares, especialmente como empreendedora. Você está se vendo como empreendedora hoje? Essa é uma pergunta engraçada, porque eu fui na terapia ontem. Boa. Mas, para mim, que sempre tive essa habilidade com comunicação, mas que a minha cabeça sempre funciona numa distorção de espaço-tempo, porque, né, eu sou de Campinas, mas trabalho em São Paulo. Moro no Rio. E acho muito engraçado também, porque tem toda essa história do trem-bala, né? Que interligava as 3 cidades. Eu acho muito engraçado pensar que o trem-bala é uma mulher comum, né? Da periferia que luta pelos seus sonhos. E aí, pensando nisso, eu sempre precisei apostar 2 vezes para frente, porque eu sabia que eu conseguiria alcançar esse tempo, porque o tempo das pessoas ia ser diferente do meu. Acho que isso, para mim, sempre teve muito claro. Então, quando eu abri a Ori, eu não falei, olha, estou abrindo o CNPJ, estou fazendo uma transição de carreira, né, depois de 12 anos sendo CLT. Falei, abre uma empresa, sou empresária. Porque se eu falasse, eu estou empreendendo, eu estou entendendo, o público e olhar para mim, eu não tô falando o público necessariamente quem está prestigiando, mas as pessoas ao meu redor olhar para mim e falar, ela tá aprendendo e tal, mas eu tenho tempo já de carreira, né? Sim. Então eu brinco assim, falo com a minha psicóloga, blefei. E aí tem todo um estudo que fala de manifestação, né? E tal, toda uma estrutura de linguagem. Falei, eu preciso me garantir que eu sou empresária antes de esperar que as pessoas me reconheçam por esse nome. Com certeza. Então, eu falei, sou empresária, abri uma empresa, análise de dados, é isso, isso e isso. Toma, galera. Então, eu sempre tô nessa corrida contra o tempo, nessa maluquice doida. E isso muda tudo, né? Esse autorreconhecimento, assim, e essa coragem também, porque tem o lado pessoal, de ok, preciso acreditar em mim e até blefar, como você falou, de vou fazer acontecer e vou dando meus pulos aqui para ver como é que vai sair. Mas tem o lado também social, que é uma estrutura que faz a gente já não ter essa confiança, para a gente já não dar esses passos. Então, é quase como se você estivesse indo contra o jogo, né? Pegando as peças para você, enfim, fazer o meu próprio jogo. E acho que isso é muito difícil. E, inclusive, eu acho muito legal que você, como coordenadora, está liderando outras pessoas e está vendo muitos anseios também, né? O que você mais escuta, assim, das pessoas de dificuldades, de desafios, nesse sentido de profissionalizar mais a carreira e, especialmente, na parte dos artistas? Sim, é um movimento contra muita coisa, contra o tempo, contra tudo que me induz, né? E aí, para mim, foi importante porque eu queria muito, né, ser uma das coordenadoras mais jovens da Faria Lima. E aí eu consegui. Só que quando isso aconteceu, e aí eu comecei a ser reconhecida, e eu comecei a receber muita mensagem de pessoas, porque existe uma separação, né? Enquanto você é inspiração e quando você vira referência. Quando você vira referência, existe uma esperança mesmo, que você vai conseguir abrir caminhos. E aí isso começou a me gerar uma angústia, porque eu falei, sozinha eu não vou. Eu tô fazendo algo muito para mim e eu não consigo olhar para o lado, ver que não existem pessoas parecidas comigo e aí eu vou viver eternamente nessa solidão. Então eu falei, eu não vou ser plenamente feliz e realizada como profissional se eu não puder impactar as outras gerações. E por que eu digo isso? Porque é muito difícil, né? É importante, acho, ser muito honesta. Falar, gente, não é fácil. É muito difícil. Sim. Mas eu sei que
sozinha, uma só, vai ser mais difícil ainda. Então, o papel do gestor, né, e da liderança não é sobre si, né, é muito sobre o outro. Então, é fazer com que, eu acho que, pensando nessas manifestações, a minha corrida também é contra o vocabulário. Eu quero criar novos idiomas. Então, que as pessoas que estão ao meu lado também possam contribuir para as próximas gerações. E aí, por isso, eu decido que a Ori, nesse primeiro momento, antes de um produto de tecnologia e tal, que tem todo um estudo sendo baseado nisso, seja um workshop, seja uma mentoria de carreira e seja esse acompanhamento nessas duas frentes, né? O empresarial, então pensando em marcas, empresas que estão nesses grandes polos, mas também no meio artístico, de acompanhamento. Olha, análise de rentabilidade, gráfico de dados. A gente fala muito de plano de desenvolvimento individual, né, como gestão. Então, eu quero que essas pessoas entendam, principalmente falando do cenário artístico ou de jovens ambiciosos no geral, que eles são empresários da própria carreira. Eles precisam investir na sua própria carreira e delimitar e organizar esses sonhos e como que a gente vai seguir com isso, porque senão vira só um nome, um cargo, uma obra exposta num museu que ninguém consegue tocar, sabe? Eu tinha uma preocupação. Falei, eu vou acender, mas o quanto que isso, de fato, está impactando uma geração de pessoas que se parecem comigo de alguma forma. Que são mulheres, ou que são pessoas pretas, ou que são jovens profissionais. Então, assim, acho que a minha preocupação saiu de mim. Falei, já que eu estudei tanto e aprendi tanto, agora eu preciso dar vazão para poder receber novos conhecimentos também, sabe? Nesse circuito cíclico da vida. Nossa, você citou antes, né, da terapia. E você falando agora, um assunto de sessão de terapia agora mesmo. Ai, meu Deus, vamos! Na Monkin, eu sou coordenadora de redação. E muitas dessas coisas eu me relacionei, que você comentou. Mas eu também sou escritora, né? Então, tem meu livro. E, às vezes, essas duas coisas, o assunto de terapia é esse. Essas duas coisas parecem separadas. Porque uma parte parece muito corporativa, a outra parte parece muito como se o artístico fosse um hobby, né? É um hobby, mas não só um hobby. Assim, eu sei que é o que me move, a escrita me move muito, mas é como se não fosse possível profissionalizar, sabe? Me ver nesse lugar. E até a gente fez um podcast recentemente sobre empreendedorismo feminino. E foi engraçado porque eu estava me vendo muito no lugar de estou com empreendedoras, sem ver que eu também era uma empreendedora, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Até foi o Panza da Monk que ele falou assim, pô, você é empreendedora, você tem seu livro e tal. E é verdade, assim, a gente tem que começar a se ver nesse lugar para conseguir ter estratégia. E no teu caso, com a Ori, você traz também muito de dados, de tecnologia. Então, é uma ferramenta potente aí para transformar esse reconhecimento, né? Essa vontade, às vezes sonho, né? Para muita gente é sonho também, viver da arte de forma que seja uma profissão mesmo e não secundária, né? Sim. Mas para tudo isso, eu sinto também que a gente precisa dar inspiração, sabe? Vendo essas mulheres em podcasts, vendo você, sabe? Eu acho tão importante, assim, para a gente conseguir ver ali, poxa, eu posso fazer isso também, sabe? Eu vi que ela conseguiu, eu posso trazer o que eu gosto de fazer, a minha essência, enfim, e trazer para esse lugar de planejamento mesmo, assim. E você, na tua história, assim, você... Imagina a Thalita criancinha, assim. Você imaginava que você ia estar fazendo o que você está fazendo hoje? Você tinha inspirações, assim? Você ia mais para um lado, foi para outro? Como que foi, assim? Essa é uma pergunta muito legal, porque foi o que eu me baseei mesmo para confiar no meu blefe. Então, quando eu era criança, eu não falo quando eu era pequena, porque ninguém acredita. Mas eu já fui pequena. Mas quando criança, eu cresci dentro de um cenário que eu não tinha muita inspiração. Eu não fui uma criança incentivada a estudar, uma criança incentivada a viajar e tal. Eu viajei sozinha a primeira vez, eu tinha 8 anos. Porque eu falei, se eu não conseguir me virar aqui,
coisa não vai pra frente. Então, e aí eu fui revisitar essa memória justamente esses dias. Falei, quando que começou, né? Porque eu começo a falar e aí eu tenho uma habilidade não só de análise de dados, mas de repertório cultural, que eu vou juntando um monte de coisa e falo, ó, esse aqui é o produto final. E aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 4 anos, assim, de idade, 4, 5, eu fui uma criança comum que... qual que é a nossa primeira referência, inspiração e tal, né? Comercial de TV. Então, assim, quando criança, né? Porque tem todo esse estímulo e tal. E eu via muito essa ideia de adultos que liam livro para criança antes de dormir. Via muito isso em filme. E aí eu falei, quero viver isso também, né? E aí eu lembro que eu virei pros adultos, assim, próximos a mim e falei, gente, alguém lê um livro e tal antes de dormir? Porque, né, tem toda essa fantasia também, né, da menina que vai ler um conto de fadas e tal. E aí falaram pra mim, não dá e tal. E aí eu sempre tive uma dificuldade muito com, não dá. Falei, não, tem que dar. E aí eu aprendi a ler sozinha. Caramba. E aí pulei um tempo na escola e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, aí fiz a minha primeira viagem, eu tinha 8 anos de idade. E aí, nessa dúvida, né, aí recebi prêmios de português, mas recebi Olimpíadas de Matemática e tal. E foi tanta coisa, né, que eu fui juntando, né? E aí eu fui aprender tecnologia, eu fui aprender publicidade, que quando me deu esse choque, recentemente, eu falei, eu não quero que outros jovens precisem investir 25 anos da sua própria vida para realizar um sonho. Eu acho que esse agora é o meu papel. Falar, aprendi tanta coisa. Galera, a gente precisa fazer um ajuste de rota aqui, para que essa geração consiga... Recentemente saiu um estudo, né, de equiparação dentro do mercado corporativo, que eram 147, 167 anos. É um bom tempo. A gente não estaria viva. Para ver o mercado de trabalho equiparado, eu falei... E aí? Então, assim, como é que a gente vai ter... Acho que sonhos movem muito crianças, né? E adultos são os responsáveis por realizar, né? Realizá-los quando a gente cresce. Sim. Então, eu falei, como é que eu vou manter os jovens que passam por situações tão difíceis, como eu já passei por muitas vezes, sonhando? Porque eu acho que quando você mata o sonho de alguém, né? É só daqui 3 gerações você vira coordenador na Faria Lima. Cara, você acabou com o propósito de vida daquela pessoa. Porque todo propósito sempre é baseado em sonho, sabe? É uma fala muito forte essa, assim, porque é difícil, em muitos cenários, é difícil ver em algum lugar uma porta se abrindo. Então, o não dá todas as paredes dessa casa não dá. Então, em muitos cenários, assim, especialmente no Brasil, e a gente vê que até essa parte que você falou, eu posso ter o espaço-tempo de ser artista, de criar, é muito difícil, porque às vezes eu tenho que comprar meu alimento, a janta de hoje eu tenho que garantir. Então, eu não vou ter nem tempo, nem cabeça, nem nada para investir nisso, muito menos de pensar numa carreira. E acho que é isso que é importante a gente começar a trazer. É óbvio que vai ter que ter uma estrutura social, né? Transformada. Não é só não é só o Estado também, né, gente? Entra muitos pontos aí. Mas é interessante começar a pensar desde a adolescência, desde a infância, como isso transforma, né, as crianças que têm essa abertura, assim, para acreditarem nelas, para testar também, coisas diferentes e fazer coisas diferentes, enfim. E até pensando que hoje vem muito influência do mundo digital, influencer mesmo, né, essa própria palavra, do mundo digital, enfim. Então, ser artista também foi para alguns lugares diferentes. Como que você vê, assim, o futuro disso, dessa profissionalização, até trazendo um pouco para a internet, sabe? Sim, eu acredito muito na tecnologia, acredito muito no meio digital. E aí, pensando principalmente, assim como a gente defende muito, né, influenciadores como um braço, né, um aporte de vendas, e em estratégias de topo de funil, né, em awareness, em branding, conversão, mas também o meio artístico, para principalmente a galera independente. Porque, assim, existem, por exemplo, quero ser artista plástico,
como é que eu vou fazer? Ah, você pode, né, caminhos. Assim como um profissional, né? Quero ser coordenadora. O que eu vou fazer? Cara, você vai numa empresa, o artista vai numa galeria. E aí você começa a desempenhar o seu trabalho, né, sobre isso. Mas qual é o ponto? E quem não vai para a empresa, quem não consegue entrar numa empresa e quem não consegue entrar numa galeria? Então, eu acho que o meio digital, ele vem muito para essa frente, falando de artes plásticas no Brasil, que é o país, né, da América do Sul com maior rentabilidade, maior destaque sobre isso, como uma ferramenta de vendas mesmo. Mas eu preciso que antes da gente pensar na conversão, que é o que todo cliente espera, a gente tenha, de fato, uma education de, você pode fazer, a gente pode fazer uma estratégia de venda em um e-commerce. Acho que o app, até dando um spoiler, né? O app da Uri entra muito nessa frente de um e-commerce, toda essa ponte. Legal. Mas que a gente pense, antes de expor o seu trabalho como artista independente, que você tenha, de fato, um planejamento sério de quais são os recursos que hoje você tem. Então, daqui 2 anos, será que daqui 2 anos eu consigo ter um dinheiro para fazer um investimento e lançar o meu primeiro livro como artista independente? Ah, não. Acho que, para mim, quero continuar nesse meio termo, né, no corporativo e também no meio artístico. Então, assim, eu acho que antes de oferecer a solução, de falar, gente, vai ser, então, a Ori lançou esse e-commerce e acabou os seus problemas. Eu preciso que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. Então, assim, que a gente tenha esse vocabulário de análise de dados, todo esse que o empresarial traz muito, né? Para que os artistas tenham mais segurança de falar, sou artista independente. Estou acreditando no que eu faço. E aí, acho que a gente consegue viver o futuro agora no presente, sabe? Isso é autoconhecimento, né? Olhar para si, que é tão importante para a gente conseguir se reconhecer nesses espaços e, inclusive, assim, como mulher, se reconhecer e pertencer mesmo, assim. Fincar o pé numa sala cheia de homens. Não sai daqui. Muitas vezes, numa galeria cheia de homens, até a gente vê no MASP, né, que faz essa crítica, né, de que as mulheres só aparecem nas pinturas. Então, assim, eu acho que é muito importante esse reconhecimento, esse pertencimento, essa busca por... Não só pela solução, como você falou, mas acho que vem lá de trás, né, do quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. O produto final vai ser resultado disso. Também, enquanto artista, acaba que toda essa construção da pessoa mesmo faz parte para o profissional conseguir... Da arte, né? Conseguir se erguer, assim, e trazer a persona profissional, que acho que é outra construção, e que é talvez o que muitas pessoas não conseguem encontrar, a persona profissional, que é essa persona que vai atrás de dados, que vai atrás de entender qual é a remuneração justa, onde eu coloco minha arte, enfim... Mas isso é muito, muito legal saber que tem os caminhos, né? Tem vários caminhos. Gestão, gente, confiem no processo de liderança humanizada. É isso. E assim, se a gente vai encerrar o papo, porque é muito rapidinho o nosso papo aqui, mas eu adorei, queria falar com você o dia todo. E eu queria que você desse, assim, uma dica para quem está nos assistindo, mas um pouco mais específica, que eu queria essa dica. Se fosse para a Thalita do passado, assim mesmo, 5 anos, 10 anos, enfim. O que você diria para você mesma de incentivo, de dica, que ia virar a chave, assim, que virou a chave para você? Se eu pudesse, assim, né, voltar e revisitar essa Thalita, eu falaria, invente. Acho que a gente falou de infância, né? E teve um momento da minha infância que eu queria ser inventora. Não falava muito do que, né? Eu fui uma criança muito criativa, assim, muito próxima de contação de histórias, né? Não à toa eu virei publicitária. Mas eu falaria, invente. Invente o futuro que você quer viver. Então, assim, o que você quer desenhar, né? Se a vida é uma tela em branco, o que você quer pintar com base nisso? Então... acho que é uma resposta muito artística, mas de fato invente e confie, porque tô aqui para isso, né? Para abrir caminhos e que a gente faça esse acompanhamento para garantir que sonhos se realizem nessa geração. Uma provocação necessária, e é isso que você fala nessa geração, muito importante. Vamos lutar para que as coisas aconteçam agora, enquanto a gente está aqui para ver e viver, enfim. E trabalhar, né, gente? Então, é uma coisa que a gente vai ter que fazer, trabalhar. Trabalhar.
Mas perfeito, amei nosso papo. Muito obrigada, que você volte sempre no nosso podcast. Você gostou? Ai, gente, eu amei. Eu poderia ficar aqui, assim, muito tempo, porque eu adoro falar. Que E eu bom. adorei sua companhia. Perfeito. Gente, se inscrevam no canal. Se vocês gostaram do papo, deixem um comentário aqui. Falem se vocês já estavam habituados a esse tema de profissionalização do meio artístico. A gente quer saber também. Para mim, é algo novo e que eu tô gostando muito de parar para olhar. Então, muito obrigada. Converti aqui uma cliente. Gente, obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.